Quem está sempre lado a lado com o Atlético, quem tá cantando alto com o galão da massa é o Cláudio Rezende. Meio-dia com mais 1 minuto. O que faz o Cuca para montar o Galo? Tem desfalque, tem ausência. Quem vai substituir? Me conta tudo. Alô, Cláudio Rezende. Um abraço, boa tarde. A Itatiaia não perde clássico, Rezendão. Sempre, Thiago. Um abraço, boa tarde a você, boa tarde aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes nesse sabadão, nesse clima de clássico, né, Thiago? Sempre é um jogo especial, sempre é um campeonato à parte. Esse Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro. O Atlético, Thiago, tem desfalque importantíssimo para esse clássico, e inclusive fica a principal dúvida no time com a ausência do Coelho. Coelho que é titular absoluto desde quando chegou ao Atlético. O Coelho está suspenso com o 3º cartão amarelo e no último jogo participou dos 2 primeiros gols, né? Ele fez o cruzamento no gol contra do Caracas naquela oportunidade e no outro ele fez, né? De cabeça no cruzamento do Júnior Santos. Sem o Coelho, o Cuca tá pensando o que pode fazer. Vai povoar mais o meio campo? Vai colocar um outro atacante? Se ele for com o Júnior Santos, ele mantém mais ou menos um espírito, um estilo de jogo. O Júnior Santos que foi titular no meio de semana. Agora, ele tem outras opções. Pode colocar o Bernard, pode colocar o Igor Gomes. Aí ele tem um meio campo com mais gente, tendo 2 armadores, né? Se for Bernard e Scarpa, se for Igor Gomes e Scarpa, são as principais interrogações do Atlético. Ô, Thiago, tem um mistério total com relação aos 2 lesionados do Galo, né? 2 jogadores que estão fora já há algum tempo. E o Cuca, ele é muito do Cuca, né? Ainda mais o mistério, véspera de clássico. Ele não ia dar essa informação muito fácil aí para o Cruzeiro. O Arana, Thiago Reis, que tem uma expectativa do torcedor, né? O Arana é um jogador muito importante. Tem chance do Arana jogar, Cláudio? O Arana, Thiago, não joga desde o dia 13 de abril, né? São 9 jogos fora, mais de um mês. Então, neste momento... E treinamento? Treino ele fez alguns, mas separadamente. Ele não fez treino com o time, né? Treino pra valer não fez ainda? Treino forte não fez. Então, pelo período, Thiago, pelo que a gente acompanha no dia a dia do futebol, pode ir pro sacrifício? Pode, mas eu não sei se é o caso, né? De arriscar o Arana. O clássico sempre muito importante, mas tem uma temporada inteira aí pela frente. Então o Arana não joga nos últimos 9 jogos. E o Gabriel Menino, que também não fez nenhuma atividade forte, assim como o Arana, o último jogo dele foi dia 23 de abril. É um tempo menor do que o Arana, que ele ficou fora, mas ficou ausente de 6 jogos pelo Atlético. Então, nesse caso, Thiago, possivelmente o Cuca não vai poder contar com eles para começar o jogo, principalmente, né? Ô Alexandre Simões, valeria a pena um sacrifício para ter o Arana nessa lateral e em caso de não ter o Arana? O torcedor já tem a resposta na ponta da língua, né? Entre o Caio e o Rubens, a turma quer o Rubens. O Cuca, ainda no último jogo, deu mais uma chance ao Caio, de novo, não aproveitou. Mas valeria a pena um esforço, tentar ir pro sacrifício com o Arana pro clássico de amanhã, ô Alexandre Simões? Ô Thiago, por mais que o clássico seja muito importante, né? Há muito tempo a gente não tinha um clássico com os 2 times na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, vivendo bons momentos como o Cruzeiro e Atlético vivem, mas se for para ir no sacrifício, eu acho que não vale a pena. E é terrível pro Cuca, né? Porque aí ele teria o substituto do Coelho sem a menor dificuldade, que seria o Rubens. É um cara que vem liberando ele da lateral esquerda. Isso, exatamente. Que vem entregando muito em várias funções. É o verdadeiro coringa desse time do Atlético, né? Já jogou de volante, já jogou de meia, joga de lateral esquerdo, joga de tudo o Rubens, né? Mas, de toda forma, assim, seria a solução mais simples, né? Colocar o Arana na lateral esquerda e o Rubens na vaga do Coelho. Mas, se é pra ir no sacrifício, eu acho que o Atlético tem muita coisa grande ainda para buscar antes até da parada do Mundial, porque precisa superar o Maringá na Copa do Brasil, precisa buscar a primeira colocação do seu grupo na Copa Sul-Americana. Então aí eu acho que o Arana é muito importante para a temporada, para você poder correr riscos, né? E o Atlético vem de um episódio que é mais ou menos a mesma coisa, né? O Franco voltou e lesionou, né? Teve um outro problema. Inclusive, o Gabriel Menino teve uma lesão praticamente idêntica do Franco. Voltou muito rápido o Franco, né?
E o Gabriel Menino também, se voltasse para esse jogo, poderia ter esse risco, né? Então, o Atlético... O departamento médico do Galo, Thiago, ele é muito cauteloso, a gente sabe que é assim. Nesse caso, fica o departamento médico puxando a corda para um lado e o jogador puxando para o outro, né? Porque se perguntar hoje pro Arana, a resposta dele é qual, Thiago? Vai pro jogo. Quero jogar, professor. Quero jogar. Só que o departamento médico tem que olhar o conjunto. E o Cuca também fica ali, né? Você sabe que eu acho que passa muito, o Natfiusa, também pelo fato dele não ter um reserva assim, sabe, tranquilo, entrega a camisa. Porque o Rubens está sendo bem utilizado no meio. Sim. Aí o que veio para ser o reserva não tá dando conta. E aí, Natfiusa, talvez por isso também aumente a pressão pro Arana estar em campo, por não ter aquele reserva, aí tranquilo, não tem Arana, ele joga. Não tem, né, Nath? Ah, sem dúvidas, né? Se o Caio Paulista tivesse substituindo o Arana, não vou dizer a altura, porque não são jogadores do mesmo nível, e é raro um time, né, no Brasil, aí talvez com exceção do Flamengo, que tem um elenco um pouco diferenciado, você ter um reserva no mesmo nível do titular. E a gente tá falando de um lateral esquerdo de seleção brasileira, o Guilherme Arana. Mas se o Caio Paulista estivesse correspondendo mais, aí talvez não houvesse essa necessidade tão grande de apressar as coisas com o Arana. Mas eu tenho uma opinião semelhante à do Simões. Eu sou sempre muito cautelosa com essa questão de retorno pós um período longo de inatividade por lesão, porque é sempre complicado, né? A resposta do jogador, tem a questão do ritmo de jogo também, e é uma partida que tende a ser muito dinâmica, muito corrida, muito pegada, né? Um jogo muito acelerado. Então, eu acho que o Cuca tem que avaliar com muita cautela, com muito cuidado. É claro que se perguntar para ele quer jogar, pode ser também que o Cuca já tenha traçado uma estratégia para ter o Guilherme Arana como esse elemento surpresa, talvez não começando o jogo, mas em algum momento da partida, mas acho que tudo tem que ser feito com muita responsabilidade. O Rubens, se tiver que jogar na lateral esquerda, é a melhor opção, não há comparação neste momento entre ele e o Caio Paulista. O Rubens acho que talvez seja o jogador mais regular desse elenco, porque ele vem correspondendo bem em todas as posições e como tem rodado, né? Apesar de que acho que ele joga até melhor no meio campo, mas essa ausência na lateral tira dele até a oportunidade de jogar em outra função. Poderia ser o substituto do Coelho também, jogando um pouco mais à frente, fazendo esse lado esquerdo, apoiando bem. O Rubens, que tem cada jogo também finalizado mais, né, inclusive de fora da área, fazendo gols dessa forma, mas sem o Arana acaba que ele vai ter que desempenhar essa função, porque a gente sabe também, né, que é importante o Atlético ter essa solidez pelo lado do campo, porque é algo que o Cruzeiro vai explorar. Ô, Cláudio